Olá, seja bem-vindo ao Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Roca, sou ator, sou professor de teatro, iluminador. Hoje, para começar esse vídeo, vou já começar com uma pergunta para você. Você sabe o quanto é gasto para fazer um espetáculo? Bom, para começo de conversa, muitas pessoas, quando a gente fala de que está fazendo teatro, que trabalha com teatro, qualquer coisa assim, às vezes a pessoa, né, alguma ou outra assim, acaba até falando, nossa, que chique, oh, que legal. Algumas acham, né, que a gente passa fome, mas outras podem achar que é um mega glamour você fazer teatro, trabalhar com teatro, que é uma coisa super, nossa, meu Deus, é aquele glamour assim em que a vida é só rosas e que é chuva de dinheiro o tempo inteiro. Ou principalmente quando você fala de, né, espetáculo com lei Rouanet, com algum lei de incentivo, as pessoas acham que você anda abraçado com a Cláudia Raia e que é tipo, vivemos na mamata. Gata. O glamour que às vezes as pessoas pensam e visualizam quando você fala de teatro é uma coisa muito mais ligada a grandes produções e enormes produções, assim. É mais comum até em coisas com dinheiro privado do que necessariamente as companhias pequenas, os pequenos produtores de teatro, pessoas que trabalham mais pessoalmente com a arte ali ou que estão começando, enfim. Então, nem todo mundo que você conhece que faz teatro ou que vai estudar teatro vai já estar nesse glamour, tá? Pode ser que a pessoa chegue um dia lá, mas não necessariamente vai estar. Para te ajudar a entender aqui como funciona um pouco o processo de trabalho de quem é artista, de quem trabalha com qualquer coisa relacionada a eventos, cultura, entretenimento, arte em geral, vamos pensar na comparação assim, um artesão e uma indústria grande. A pessoa que trabalha como artesão, confeccionando, por exemplo, a pessoa confecciona, uma costureira lá confecciona uma roupa por vez, ela vai lá e mede uma pessoa por outra, compra o tecido pessoalmente, ela demora mais tempo para fazer, ela não tem um mega glamour assim de fazer um desenho e ter uma linha de produção para ela mesmo tem que estar ali no dia a dia e suando e dando um jeito de equilibrar as contas para que isso realmente traga sustento para ela e para que ela organize isso. Já quando é uma coisa mais industrial, maior zona, você tem, por exemplo, uma pessoa que só vai desenhar a roupa, outra só vai comprar a roupa, o tecido, e outra só vai costurar a roupa, ou às vezes até tipo, só vai costurar o bolso, outra costura uma perna na outra, se for uma calça, outra costura uma rendinha. E aí vai várias pessoas dentro de uma linha de produção enorme para daí você ter o produto final sendo vendido e ainda que quanto mais para cima nesse processo, mais glamour a pessoa acaba tendo. Então, muitas vezes, sei lá, o desenhista de uma coleção de moda, ele tem muito dinheiro, prestígio, sei lá o quê, e a pessoa lá embaixo que costura mesmo, não costura só um pedacinho ali, não, nem sabe direito qual que é a peça final e não é valorizado direito. Ou seja, são duas condições bem diferentes e que você não chegaria para alguém que fala assim, o que você faz? Eu costuro para sobreviver. E aí você falaria para a pessoa, você é costureira, você, nossa, mega alfaiate, sua vida de luxo, desenha coleções inteiras, então, entende? Que tem proporções e proporções. Mais ou menos por aí que eu gostaria que vocês pensassem, que às vezes a pessoa que é artista, que trabalha com alguma parte do setor de entretenimento ali, às vezes a pessoa ela está numa escala muito mais próxima de uma costureira, lá que artesão, alguém que mexe ela mesmo, faz parte de todo o processo, do que aquela pessoa que está lá no topo e que só cuida de uma coisa bem pequena, mas tem um glamour grande, assim. Ou que
tem mais um trabalho intelectual e importância financeira no sentido de grife, sei lá, do que outra coisa. São várias as proporções que tem isso. Para isso também eu vou contar um pouco aqui a minha experiência enquanto trabalhando com companhias pequenas ou micro companhias, assim, digamos, que eu vivenciei até hoje desde que eu comecei a fazer teatro. Uma primeira coisa para a gente entender como funciona o processo de trabalho de companhias pequenas, né, ou bem pequenas assim, que muitas vezes essas companhias de teatro, de arte em geral, elas não têm nenhum tipo de lei de incentivo. As leis de incentivo não chegam nelas, ou às vezes se chega um projeto ou outro que acontece, ou se daí começa a ficar muito dependente de lei de incentivo, as companhias acabam não conseguindo produzir de outra forma, senão apenas assim. E quando você não tem lei de incentivo, então você não tem como você trabalhar assim com um dinheiro muito claro e com uma previsão de período de trabalho. E muitos editais de leis de incentivo, eles ajudam também porque dentro do edital você já tem que organizar ali quanto de dinheiro vai para pagar os direitos autorais, quanto para tal pessoa e tal. Sem lei de incentivo, você tem que negociar os direitos autorais, por exemplo, com a tua cara e coragem, com o dinheiro que você tiver no bolso, ou só assim, quanto que é que você cobra para poder entrar o seu texto nessa obra? Ou simplesmente, não, muito complicado, vamos tirar um texto do zero que eu mesmo faça, ou vamos fazer alguma coisa de outro jeito, ou vamos fazer alguma permuta para tentar manter esse texto aqui na peça. Enfim, acaba sendo um bom tanto complicado porque você não tem uma garantia de um valor que você possa também prometer para as pessoas assim muito, né, garantido, em tal mês vai acontecer, em tantos meses vai ter que ter acontecido todo o projeto, porque isso acaba sendo uma vantagem dentro de leis de incentivo. E muitas companhias não tendo isso, então acabam tendo que trabalhar ou com dinheiro privado, de editais privados, de fundações, bancos, enfim, ou com um patrocínio de empresas, assim, você quer investir um tanto de dinheiro aqui no meu espetáculo? Né? Conseguir esses patrocínios privados, assim, que também é um bom tanto complicado, porque você depende de muitas variáveis, inclusive mostrar já uma relevância da companhia primeiro, porque muitas empresas não vão querer se associar sem saber se a companhia tem público mesmo, né? E aí fica uma via complicada para os dois lados ali. E aí então é um bom tanto complexo para conseguir dinheiro para montar espetáculos, principalmente se você quer fazer uma coisa autoral, uma coisa mais regional, falando sobre, digamos, uma história bem da cidade, por exemplo. Você depende muito de que empresas da cidade estejam com vontade de dar dinheiro ou, né, investir para depois recuperar o dinheiro com esse mesmo objetivo que você ou a companhia que você está vendo ali tenha. Bom, companhias pequenas que funcionam até em sentido de cooperativa, muitas vezes, né, grupos assim, como eles acabam não tendo muitas vezes editais de incentivo de fundo, patrocínio privado de empresas, né, que investem ali, eles acabam tendo que então tirar dinheiro do próprio bolso e muitas vezes, né, quase que sempre sem ter garantia de retorno. Então você acaba tendo um investimento de alto risco para poder trabalhar no seu próprio empreendimento ali ou numa própria atividade que você goste ali e tal. E até nesse sentido, para citar pessoas já conhecidas e que já chegaram a outro nível de patamar, assim, né, de coisas, pessoas como Fernando Montenegro ou até como eu já fiz um outro vídeo do Flávio Magliaccio, na história deles, quando você vai ver entrevistas ou coisas que façam referência à história deles, eles já tiveram momentos em que eles participaram de grupos de teatro, companhias iniciantes assim, de pequeno porte, em que eles tinham que trabalhar em outra profissão, em outra função, durante algum período do dia, para juntar dinheiro, pagar as contas pessoais deles e ainda ter dinheiro para investir na própria companhia, no próprio projeto, o que fez para essas pessoas e faz para muitos outros hoje em dia ainda
a pessoa acabar na prática pagando para trabalhar, né? E como que se reverte isso ou essas companhias pequenas não pagam para trabalhar? Se elas têm público ou se elas têm alguma outra saída de patrocínios, de lei de incentivo ou alguma outra alternativa nesse sentido. Se tem uma doação, por exemplo, de alguém que não assistiu e quer colaborar, ou alguém que assistiu, gostou bastante e quer colaborar, vai lá e faz uma doação. São alternativas que acabam fazendo que companhias pequenas resistam e se mantenham sempre trabalhando e criando coisas novas. E bom, só para ter um exemplo assim com relação a esse pagar para trabalhar, eu já tive a experiência e vejo muitas pessoas também que têm ainda hoje essa experiência, que daria para a gente comparar assim, de que se eu ou essas pessoas estivessem numa situação de se fosse uma pessoa que instala vidros, por exemplo, estaria bem mais próximo de ser alguém que vai lá, fabrica o vidro, molda o vidro, vende para a pessoa, instala na casa da pessoa o vidro e depois divulga ainda o vidro para que outras pessoas comprem aquele vidro para ser instalado em outras casas. Mais próximo disso do que um lugar muito glamuroso, assim. Tem um lugar divertido nessa história toda? Tem um pouco de glamour? Tem, mas tem uma grande dificuldade disso tudo se manter, principalmente para companhias pequenas e para companhias que acabam tendo que a mesma pessoa fazer todas essas funções, todas essas etapas, onde, por exemplo, eu já tive de atuar, montar a luz, ser o próprio iluminador do espetáculo, ajudar na produção, divulgar, e ainda às vezes você vê que o dinheiro e tempo gasto ali não teve retorno financeiro para você, né? Enfim. Mas por isso que aqui quero deixar uma dica e que é importantíssima para você que está vendo esse vídeo, que primeiramente ajude a divulgar a arte da sociedade, dos arredores da sociedade, do estado onde você mora, do país onde você mora, ajude a divulgar e frequente, consuma. Principalmente isso, além de divulgar, consuma arte, entretenimento e outras atividades artísticas, enfim, e tentem interagir com as produções e com os artistas, que isso também acaba sendo um jeito de você entender se aquele artista, se aquela produção que você foi e assistiu, ou digamos, você viu aquela obra lá no museu, ou leu aquele livro, se aquilo ali tá mais próximo de um lugar super glamourizado, super produção gigantesca, ou de alguém mais próximo de você, um artesão, uma coisa assim, você percebe isso muitas vezes no tentar ter o contato. Porque tem artistas que você quer tirar uma foto com o cara, quer saber como foi o processo, quer conversar, quer falar assim, pô, eu gostei do teu trabalho, como que eu faço para saber mais sobre, como que eu faço para ver outra coisa, vocês estão fazendo, pode contar como foi, se vocês fizeram por projeto de incentivo ou foi dinheiro próprio, como que acontece. Tem muitos artistas, principalmente daí artistas pequenos ou até um médio porte, assim, que muitas vezes é ele mesmo que fez todas essas partes e ele vai ter o maior prazer de te contar. Ele vai se sentir muito privilegiado, vai ser um artista que vai gostar de ter essa troca com o público, que vai gostar de dar oficina, sei lá, até se for o caso, para você e teus amigos, para conhecerem mais sobre. E aí, quanto maior a produção, quanto maior o glamour na coisa, fica mais inacessível o artista ou mais inacessível a produção. Por exemplo, sei lá, você consegue visualizar, você chegar e mandar uma mensagem direta pro Roberto Carlos lá para ele contar como que é o processo do show dele? É um bom tanto mais distante a coisa. Agora, o cara que tá ali no bar, ou o cara que fez um show mais pequeno na tua cidade ali, esse cara, às vezes você consegue trocar com ele ali e saber todo o processo da história dele, pode saber se ele vai lançar alguma coisa próxima, se ele quer que você vá em algum show aí para ajudar, se tem alguma mídia social que ele pode curtir, que você pode curtir, ou seguir ele para ajudar ele. Muitas vezes esses artistas, companhias de teatro, de dança, pequenos assim, ou até músicos, você já ajuda, mesmo que você não pague para ir no show dele ou não pague para assistir a peça, às vezes você já ajuda bastante divulgando, curtindo a página, comentando, dando ideia às vezes, interagindo com alguma outra
de alguma outra forma do que necessariamente você ir lá assistir uma coisa e depois falar que porque o cara ali vive bem. Aquele espetáculo ali deve ter rendido um monte de dinheiro, deve ter sido através de Lei Rouanet, sei lá. Então, por isso que, reforçando a dica, consumam e interajam com os artistas, com as produções, queiram saber mais sobre como funciona. Se você conhece como foi o processo que aconteceu, ou conhece pessoalmente alguém de alguma companhia de teatro, algum artista da sua cidade, comente aqui, se inscreve nesse canal e me segue lá no Instagram. E se você tem alguma curiosidade de saber, por exemplo, qual companhia que eu trabalhei recentemente, você viu algum espetáculo que eu trabalhei recentemente, eu vi uma luz que você trabalhou, ou vi uma peça em que você trabalhou como ator, comente aqui também, sei lá, faz aí hashtag vi você em tal lugar, né? Só não vale falar que me viu na rua. Mas até o próximo vídeo então, divulgue para as pessoas todas aí da sua cidade, as pessoas, seus amigos, e até o próximo Terceiro Sinal.